Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje faremos um mergulho no mundo fascinante do siri. Neste vídeo, exploraremos a vida e as peculiaridades desses intrigantes habitantes dos oceanos e costas. Antes de adentrarmos nos detalhes dos siris, é essencial entender o contexto de sua existência no vasto reino animal. Os siris fazem parte do filo Arthropoda, uma categoria diversificada e impressionante de criaturas que engloba uma vasta gama de seres vivos, desde insetos até crustáceos, como os siris. Compreender o filo Arthropoda é adentrar em um mundo de adaptações notáveis e complexidades biológicas que moldaram a vida na Terra. A importância dos artrópodes na natureza transcende seu número e diversidade. Eles desempenham papéis fundamentais em ecossistemas terrestres e aquáticos, contribuindo para a polinização, decomposição, cadeias alimentares e até mesmo servindo como bioindicadores ambientais. Os artrópodes, incluindo os siris, são peças-chave na complexa engrenagem da biodiversidade. Ao desvendar o mundo dos siris, mergulharemos não apenas na vida desses crustáceos fascinantes, mas também na rica teia da vida na qual estão inseridos. Vamos explorar suas características únicas, seus comportamentos intrigantes e o papel vital que desempenham nos ecossistemas marinhos. Prepare-se para uma jornada emocionante rumo ao mundo subaquático dos siris e sua importância na manutenção do equilíbrio natural. Antes de continuar, quero pedir para que curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Características gerais do siri. Descrição física, estrutura corporal e características distintivas. Os siris são crustáceos com uma estrutura corporal distintiva que os torna facilmente reconhecíveis. Seu corpo é segmentado e dividido em diferentes regiões anatômicas, incluindo a carapaça, o abdômen e as patas. 1. Carapaça. A carapaça do siri é sua armadura, uma estrutura resistente que protege a parte superior do corpo. Ela varia em tamanho, forma e padrões, dependendo da espécie, e geralmente é composta por placas endurecidas que oferecem proteção contra predadores e condições ambientais adversas. 2. Abdômen e cauda. A parte posterior do corpo do siri é composta pelo abdômen e pela cauda, que são segmentados e flexíveis. Essa área é fundamental para o movimento e abriga órgãos internos, permitindo uma grande flexibilidade e agilidade na locomoção. 3. Pernas e garras. Os siris possuem um total de 10 pernas, incluindo garras poderosas. As duas primeiras pernas, frequentemente maiores e mais robustas, são adaptadas para manipulação e defesa, enquanto as outras pernas são usadas para locomoção e alimentação. As garras são características marcantes, podendo variar em tamanho e formato de acordo com a espécie, sendo utilizadas para capturar presas, defender-se e até mesmo cavar. Essas características físicas distintivas não apenas diferenciam os siris das demais espécies, mas também desempenham papéis fundamentais em suas vidas, desde a proteção até a alimentação e a interação com o ambiente ao seu redor. Variedade de espécies de siri ao redor do mundo. Os siris compreendem uma ampla variedade de espécies distribuídas em diferentes regiões do mundo, ocupando habitats variados que vão desde águas rasas até ambientes mais profundos nos oceanos. 1. Diversidade de espécies. Existem inúmeras espécies de siris, cada uma adaptada a ambientes específicos. Algumas espécies são encontradas em águas tropicais, enquanto outras preferem regiões mais temperadas. A variação nas cores, padrões e tamanhos das espécies de siris é notável, proporcionando uma gama impressionante de biodiversidade dentro deste grupo de crustáceos. 2. Distribuição geográfica. Os siris são encontrados em uma ampla variedade de habitats ao redor do globo, desde os oceanos Atlântico e Pacífico até as águas costeiras de diversas regiões. Sua adaptabilidade a diferentes condições ambientais permitiu que ocupassem áreas costeiras, estuários, recifes de coral e até mesmo águas profundas em certas circunstâncias. 3. Especializações e ambientes preferenciais. Cada espécie de siri desenvolveu adaptações específicas para sobreviver em seu ambiente. Alguns preferem áreas rochosas, enquanto outros são mais comuns em leitos de areia ou lama. Essas especializações permitem que diferentes espécies de siris preencham nichos ecológicos variados, contribuindo para a riqueza ecológica de seus habitats. 4. Importância na pesca e na alimentação humana.
Devido ao seu valor como alimento, várias espécies de siri são alvo da pesca comercial em diversas partes do mundo. Sua carne é apreciada em muitas culturas culinárias, o que levou a práticas de manejo e regulamentações para preservar suas populações. Explorar a diversidade de espécies de siris não apenas revela a riqueza da vida marinha, mas também destaca a complexidade e a adaptação desses animais a uma variedade de ambientes aquáticos ao redor do mundo. Ambientes onde os siris são encontrados. Os siris são habitantes versáteis e podem ser encontrados em uma variedade de ambientes aquáticos ao redor do mundo, cada um oferecendo condições distintas para esses crustáceos. 1. Recifes de coral e ambientes rochosos. Alguns siris preferem habitats associados a recifes de coral ou áreas rochosas. Esses ambientes oferecem uma variedade de locais para se esconder, encontrar alimento e até mesmo para a reprodução. As fendas e cavidades proporcionam abrigos ideais para muitas espécies de siri. 2. Leitos de areia ou lama. Outras espécies de siri habitam leitos de areia ou lama, onde se enterram parcialmente para se camuflar e esperar por presas. Esses ambientes também fornecem acesso a diferentes tipos de alimentos, desde pequenos invertebrados até restos orgânicos. 3. Profundezas oceânicas. Embora a maioria dos siris seja encontrada em águas rasas, algumas espécies são capazes de habitar profundezas oceânicas consideráveis. Essas espécies desenvolveram adaptações específicas para lidar com as condições extremas desses ambientes, como pressões elevadas e temperaturas mais frias. A capacidade dos siris de ocupar uma variedade de habitats revela sua adaptabilidade ecológica, destacando a diversidade de ambientes que podem chamar de lar ao redor do mundo. Biologia e comportamento. Ciclo de vida do siri, do nascimento à maturidade. O ciclo de vida dos siris é um processo fascinante que passa por várias fases distintas, cada uma crucial para sua sobrevivência e reprodução. 1. Ovos e eclosão. O ciclo de vida dos siris começa quando os ovos são fertilizados e depositados pela fêmea. Esses ovos são muitas vezes carregados na parte inferior do corpo da mãe ou são liberados na água, dependendo da espécie. Após um período de incubação, os ovos eclodem, liberando larvas minúsculas chamadas de zoeia. 2. Fases larvais. As larvas de siri, as zoeias, passam por várias etapas de desenvolvimento. Durante essas fases, as larvas são frequentemente planctônicas, à mercê das correntes oceânicas. À medida que crescem, passam por mudanças morfológicas e comportamentais significativas até atingirem o estágio mais maduro. 3. Metamorfose e juventude. Após as fases larvais, as larvas de siri passam por uma metamorfose que resulta na formação de uma estrutura corporal mais semelhante à dos siris adultos. Nesse estágio, eles se tornam juvenis e começam a explorar o ambiente ao seu redor, muitas vezes permanecendo em áreas mais seguras e menos expostas a predadores. 4. Maturidade e reprodução. À medida que os siris juvenis amadurecem, alcançam a maturidade sexual e se tornam capazes de reprodução. Esse estágio marca a continuidade do ciclo de vida, onde os siris adultos buscam parceiros para acasalamento e reprodução, fechando o ciclo ao depositar novos ovos e reiniciar o processo. O ciclo de vida dos siris é um exemplo de adaptação e sobrevivência, passando por estágios cruciais que permitem a perpetuação da espécie e a continuidade de seu legado dentro dos ecossistemas marinhos. Hábitos alimentares e dieta dos siris. Os siris são crustáceos que possuem uma dieta diversificada e adaptada às condições específicas de seus habitats, desempenhando papéis importantes na cadeia alimentar marinha. 1. Onivorismo versátil. Os siris são considerados onívoros, o que significa que se alimentam de uma variedade de fontes de comida. Sua dieta pode incluir desde detritos orgânicos até pequenos animais marinhos, como moluscos, vermes, algas e outros crustáceos. A amplitude de sua alimentação permite que se adaptem às condições alimentares variadas encontradas em diferentes habitats. 2. Método de alimentação. A maneira como os siris se alimentam pode variar de acordo com a espécie e o ambiente. Muitos siris possuem garras fortes e adaptadas que utilizam para capturar presas, desmembrar alimentos ou até mesmo cavar em busca de comida. Além disso, alguns podem filtrar partículas de alimento da água através de estruturas especializadas. 3. Importância ecológica.
Os ciris desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico em seus habitats. Ao se alimentarem de uma variedade de organismos, contribuem para o controle populacional de algumas espécies e promovem a reciclagem de nutrientes ao consumirem matéria orgânica em decomposição. 4. Impacto humano e pesca. A natureza saborosa da carne de siri resultou em uma pesca significativa desses crustáceos em várias partes do mundo. O impacto da pesca pode afetar não apenas as populações de siris, mas também os ecossistemas marinhos nos quais desempenham um papel fundamental. Os hábitos alimentares dos siris não apenas os tornam membros importantes dos ecossistemas marinhos, mas também destacam sua posição na cadeia alimentar como consumidores versáteis e adaptáveis. Comportamento social e interações com outros siris. Os siris, embora muitas vezes sejam vistos como animais solitários, exibem certos comportamentos sociais e interações dentro de suas populações, especialmente durante períodos específicos de suas vidas. 1. Comportamento territorial. Em certas fases de suas vidas, os siris podem demonstrar comportamento territorial, defendendo uma área específica como seu próprio espaço. Isso é especialmente evidente durante a reprodução, quando os machos podem competir por território ou por fêmeas para acasalamento. 2. Comunicação e sinais visuais. Embora os siris não sejam conhecidos por comunicação vocal, usam uma variedade de sinais visuais e táteis para interagir entre si. Movimentos de suas garras, posturas corporais e até mesmo mudanças de cor podem ser formas de comunicação para expressar domínio, medo ou interesse. 3. Comportamento de muda. Durante o processo de muda, que é a troca do exoesqueleto para permitir o crescimento, os siris podem se agrupar para minimizar o risco de predação. Essa é uma fase delicada em suas vidas, e a formação de grupos pode proporcionar proteção mútua durante esse período vulnerável. 4. Colaboração alimentar. Em certas situações, especialmente quando se trata de encontrar ou acessar fontes de alimento difíceis, os siris podem demonstrar comportamento colaborativo. Isso pode incluir trabalhar juntos para desenterrar presas ou se alimentar de fontes alimentares mais desafiadoras. Embora os siris sejam em grande parte animais que preferem a solidão, suas interações sociais e comportamentos específicos dentro de suas populações revelam um aspecto interessante de sua dinâmica e adaptação ao ambiente marinho. Adaptações e habilidades especiais. Habilidades de camuflagem e defesa do siri. Os siris desenvolveram ao longo do tempo habilidades notáveis de camuflagem e defesa que os ajudam a sobreviver em seus diversos ambientes marinhos, oferecendo estratégias eficazes tanto para se protegerem quanto para caçarem. 1. Camuflagem através da coloração. Muitas espécies de siri possuem a capacidade de mudar ligeiramente sua coloração para se misturarem ao ambiente ao seu redor. Isso lhes permite se esconder de predadores ou mesmo se aproximar de presas sem serem detectados. A variação na coloração pode ocorrer através de pigmentação ou da manipulação de estruturas ópticas em sua carapaça. 2. Estratégias de disfarce e esconderijo. Além da camuflagem por coloração, os siris muitas vezes se utilizam de seu ambiente para se camuflarem. Eles podem se esconder em fendas, buracos ou entre rochas, aproveitando sua morfologia e comportamento para se misturarem com o cenário, dificultando sua detecção por predadores ou mesmo por presas em potencial. 3. Armamento de defesa. Os siris são dotados de garras poderosas, as quais utilizam para se defender. Em caso de ameaça, eles podem usar suas garras para atacar ou para se agarrar firmemente a substratos, dificultando serem removidos por predadores. Além disso, algumas espécies possuem espinhos ou projeções pontiagudas em sua carapaça, adicionando uma camada adicional de proteção. 4. Comportamentos de distração ou fuga. Quando confrontados com predadores ou ameaças, os siris podem usar táticas de distração, como movimentos bruscos, para desorientar ou confundir o agressor, ganhando tempo para fugir para um local mais seguro. As habilidades de camuflagem e defesa dos siris são essenciais para sua sobrevivência, permitindo que se adaptem e enfrentem os desafios constantes de viver em ambientes marinhos muitas vezes hostis. Habilidades sensoriais, visão, tato, olfato, etc. Os siris possuem um conjunto de habilidades sensoriais adaptadas ao ambiente aquático, permitindo-lhes interagir com o mundo ao seu redor e detectar mudanças que são vitais para sua sobrevivência. 1. Visão adaptada.
Os olhos dos siris são altamente adaptados para detectar luz e movimento. Eles possuem uma visão periférica eficaz, permitindo-lhes monitorar seu entorno em busca de predadores ou presas em potencial. Embora a acuidade visual possa variar entre as espécies, ela desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. 2. Sensibilidade ao tato. As antenas e outras estruturas sensoriais dos siris permitem-lhes detectar mudanças no ambiente ao redor, incluindo variações na temperatura, movimento da água e até mesmo a presença de presas ou ameaças próximas. Esses sensores táteis são essenciais para a navegação e a detecção de alimentos. 3. Quimiorrecepção e olfato. Os siris também possuem um olfato altamente desenvolvido, permitindo-lhes detectar substâncias químicas na água. Isso é crucial para identificar presas, parceiros para a reprodução e até mesmo detectar possíveis perigos no ambiente. 4. Sensibilidade à pressão e vibração. Alguns siris são sensíveis a mudanças na pressão e vibrações na água, o que pode ajudá-los a detectar a presença de predadores ou mesmo de outras presas em sua proximidade. Essas habilidades sensoriais são fundamentais para a sobrevivência dos siris, fornecendo-lhes informações vitais sobre seu ambiente e permitindo-lhes tomar decisões que afetam sua alimentação, reprodução e proteção contra ameaças. Como os siris se adaptam a diferentes ambientes. Os siris demonstram notáveis habilidades adaptativas que lhes permite prosperar em uma variedade de ambientes aquáticos ao redor do mundo, mostrando uma capacidade única de se ajustar às condições específicas de seus habitats. 1. Adaptabilidade morfológica. Uma das formas pelas quais os siris se adaptam é por meio de sua morfologia flexível. Dependendo do habitat, eles podem apresentar variações em tamanho, forma da carapaça e estrutura das garras. Essas adaptações morfológicas os ajudam a se movimentar eficientemente, encontrar abrigo e se camuflar de acordo com as características de cada ambiente. 2. Tolerância a variações ambientais. Os siris desenvolveram uma notável tolerância a uma variedade de condições ambientais. Alguns são capazes de suportar mudanças na salinidade, temperatura e até mesmo em níveis de oxigênio na água, permitindo-lhes habitar ambientes que podem ser hostis para outras espécies. 3. Estratégias de alimentação flexíveis. Sua dieta diversificada e métodos de alimentação versáteis permitem que os siris se adaptem aos recursos disponíveis em diferentes ambientes. Eles podem mudar seus hábitos alimentares para se ajustarem à disponibilidade de presas, mudando de detritos a pequenos animais marinhos, conforme necessário. 4. Comportamentos de sobrevivência específicos. Os siris desenvolvem comportamentos específicos para sobreviver em diferentes ambientes, como enterrar-se na areia, esconder-se em fendas ou até mesmo migrar para áreas mais favoráveis sazonalmente. Essas habilidades adaptativas dos siris revelam sua incrível capacidade de se ajustar a uma ampla gama de condições ecológicas, demonstrando sua resiliência e versatilidade como espécie. Importância ecológica. Papel dos siris nos ecossistemas marinhos e costeiros. Os siris desempenham um papel fundamental nos ecossistemas marinhos e costeiros, contribuindo de maneira significativa para a saúde e equilíbrio desses habitats. 1. Ciclo de nutrientes e cadeia alimentar. Os siris estão envolvidos na ciclagem de nutrientes. Como consumidores que se alimentam de uma variedade de fontes, eles ajudam a controlar as populações de outros organismos e contribuem para a decomposição de matéria orgânica, liberando nutrientes vitais de volta ao ambiente. 2. Controle de populações. Ao se alimentarem de outros organismos marinhos, os siris desempenham um papel importante no controle populacional. Eles ajudam a regular as populações de invertebrados, como moluscos e crustáceos menores, evitando que certas espécies se tornem excessivamente dominantes. 3. Habitat e engenharia ecológica. A presença dos siris influencia a estrutura física do habitat. Eles cavam tocas no substrato marinho, criando abrigos para si mesmos e para outros animais. Essas tocas também promovem a oxigenação do solo marinho e fornecem locais de reprodução e proteção para várias espécies. 4. Importância na pesca e economia local. Além de seu papel ecológico, os siris têm importância econômica significativa em muitas regiões do mundo, onde são pescados para consumo humano. Isso cria oportunidades econômicas para comunidades costeiras que dependem da pesca para subsistência e comércio.
A presença dos siris nos ecossistemas marinhos e costeiros não apenas afeta diretamente a biodiversidade e a estrutura desses ambientes, mas também influencia aspectos socioeconômicos de comunidades locais que dependem dos recursos marinhos. Impacto das atividades humanas no habitat dos siris. As atividades humanas têm um impacto significativo nos habitats dos siris, afetando suas populações e os ecossistemas em que vivem. 1. Pesca e exploração. A pesca excessiva e não regulamentada pode reduzir drasticamente as populações de siris. A captura de siris em grande escala para consumo humano, muitas vezes sem práticas sustentáveis, pode resultar na diminuição das populações locais, afetando não apenas os siris, mas também os ecossistemas que eles influenciam. 2. Destruição do habitat. A destruição e a modificação dos habitats costeiros, especialmente através da urbanização, construção de portos, dragagem e desenvolvimento costeiro, podem impactar negativamente os siris. A perda de áreas de reprodução, tocas e ambientes de alimentação compromete a capacidade desses animais de sobreviverem e se reproduzirem com sucesso. 3. Poluição e mudanças ambientais. A poluição costeira proveniente de atividades humanas, como descarte de resíduos, produtos químicos e escoamento de nutrientes, pode ter efeitos devastadores nos ecossistemas marinhos. Esses contaminantes afetam diretamente a qualidade da água e podem prejudicar a saúde e a sobrevivência dos siris, tornando-os mais vulneráveis a doenças e impactando seu ciclo de vida. 4. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas, como o aumento da temperatura da água e a acidificação dos oceanos, também afetam os siris. Essas mudanças podem impactar negativamente o crescimento, reprodução e distribuição desses animais, resultando em desequilíbrios nos ecossistemas em que habitam. O impacto das atividades humanas nos habitats do siri destaca a necessidade urgente de práticas sustentáveis de gestão, conservação e proteção desses ambientes para garantir a preservação não apenas dos siris, mas de toda a diversidade marinha. Consequências da preservação ou extinção do siri. A preservação ou extinção do siri tem repercussões significativas nos ecossistemas marinhos e costeiros, afetando tanto a biodiversidade quanto o equilíbrio desses ambientes. 1. Impacto na biodiversidade. A presença dos siris influencia diretamente a biodiversidade dos ecossistemas. Sua extinção poderia desencadear uma série de efeitos cascata, afetando outras espécies que dependem dos siris como fonte de alimento, abrigo ou no controle de suas populações. 2. Alterações nos ecossistemas. A extinção dos siris poderia levar a mudanças drásticas nos ecossistemas costeiros e marinhos. Como esses crustáceos desempenham papéis importantes na ciclagem de nutrientes, controle populacional e na engenharia do habitat, sua ausência poderia resultar em desequilíbrios ecológicos, afetando a saúde geral desses ambientes. 3. Impacto na economia e subsistência. A extinção dos siris também teria impactos socioeconômicos significativos. Em muitas comunidades costeiras, a pesca de siri é uma fonte importante de subsistência e de renda. Sua preservação é crucial para a segurança alimentar e a estabilidade econômica dessas comunidades. 4. Importância para a ciência e pesquisa. O siri também tem um valor intrínseco para a ciência e pesquisa marinha. Estudar esses animais não só nos ajuda a entender melhor os ecossistemas marinhos, mas também a desenvolver estratégias de conservação mais eficazes para proteger outros organismos. A preservação dos siris é essencial não apenas para a manutenção da biodiversidade marinha, mas também para garantir a estabilidade e a funcionalidade dos ecossistemas costeiros, além de manter os meios de subsistência e aspectos econômicos de comunidades dependentes desses recursos. Curiosidades e mitos. Mitos populares sobre os siris e sua veracidade. Os siris têm sido frequentemente envolvidos em mitos e crenças populares ao longo do tempo. Vamos explorar alguns desses mitos e verificar sua veracidade. 1. Siris andam para trás. Mito: uma crença comum é que os siris podem andar para trás. Veracidade: na verdade, os siris se movem lateralmente, usando suas patas para se deslocar para os lados, embora a impressão de andar para trás não possa surgir devido à sua estrutura corporal. 2. A carne do siri é sempre azul. Mito: há uma crença de que a carne do siri é naturalmente azul. Veracidade: a cor da carne do siri pode variar dependendo da espécie e do ambiente em que vive.
Em algumas espécies, a carne pode parecer azulada após ser cozida, mas essa cor não é universal entre todos os siris. 3. Siri é sempre considerado um mau presságio para os pescadores. Mito. Em algumas culturas, a captura de siris é vista como um mau presságio para a pesca. Veracidade. Esse mito pode variar de acordo com tradições locais e crenças culturais, não havendo uma explicação universal para isso. 4. Siri pode prever terremotos. Mito. Existe uma crença de que os siris têm a capacidade de prever terremotos. Veracidade. Não há evidências científicas que comprovem que os siris possam prever terremotos. Essa crença é mais associada a folclores e mitos populares. Através da análise desses mitos, podemos perceber que alguns são baseados em percepções populares ou tradições culturais, mas nem sempre refletem a realidade científica sobre os siris. Curiosidades interessantes sobre o comportamento ou características únicas dos siris. Os siris são animais fascinantes, cheios de peculiaridades e comportamentos únicos que cativam nossa curiosidade. 1. Regeneração de suas garras. Os siris têm a habilidade de regenerar suas garras quando estas são perdidas durante lutas ou acidentes. Esse processo de regeneração pode levar várias mudas até que a garra seja completamente recuperada. 2. Variação de suas cores e padrões. Alguns siris têm a capacidade de mudar sutilmente suas cores e padrões ao longo do tempo. Isso pode ocorrer como parte de sua habilidade de camuflagem para se adequar ao ambiente em que se encontram. 3. Comunicação por vibrações. Os siris usam vibrações para se comunicarem uns com os outros. Eles batem suas pinças ou fazem movimentos específicos que produzem padrões de vibração, transmitindo mensagens para outros siris ao seu redor. 4. Longevidade surpreendente. Alguns siris têm vidas longas. Algumas espécies podem viver várias décadas, sendo que alguns exemplares podem até mesmo alcançar idades notáveis de 30 anos ou mais. 5. Habilidades de regulação salina. Os siris possuem uma notável capacidade de regular seus níveis de salinidade corporal, permitindo-lhes sobreviver em águas altamente salinas. Essas curiosidades sobre o comportamento e as características únicas dos siris revelam a complexidade e a adaptabilidade desses crustáceos dentro de seus ambientes aquáticos. Contribuições culturais ou históricas associadas aos siris. Os siris têm desempenhado papéis significativos em várias culturas e ao longo da história, influenciando mitos, tradições e até mesmo aspectos econômicos de diferentes sociedades. 1. Na alimentação e gastronomia. Os siris são valorizados em muitas cozinhas ao redor do mundo. Suas carnes saborosas são apreciadas em pratos tradicionais de diversas culturas costeiras, contribuindo para a culinária local e para práticas culturais. 2. Em mitos e tradições. Os siris frequentemente aparecem em mitologias locais ou folclóricas de várias regiões. Podem ser representados como personagens em histórias, lendas ou crenças culturais, muitas vezes simbolizando características específicas, como coragem, adaptabilidade ou até mesmo como mensageiros divinos em algumas culturas. 3. Influência na pesca e economia. A captura e comércio de siris tem sido uma fonte de subsistência e comércio em muitas comunidades costeiras ao longo da história. Esses crustáceos desempenharam e continuam a desempenhar um papel econômico significativo em áreas onde a pesca é uma atividade fundamental. 4. Inspiração para a arte. Os siris são frequentemente retratados em artefatos, artesanatos ou até mesmo na literatura de algumas culturas. Sua forma única e sua relação com o ambiente marinho os tornam fonte de inspiração para artistas e criadores. 5. Em rituais e celebrações. Em algumas regiões, os siris têm presença em rituais cerimoniais ou festivais locais, onde são orados e celebrados como parte integrante da identidade cultural e histórica das comunidades. As contribuições culturais históricas associadas aos siris refletem sua importância não apenas como parte dos ecossistemas marinhos, mas também como parte integrante das tradições humanas ao longo dos tempos. Conservação e preservação. Ameaças enfrentadas pelo siri na atualidade. Os siris enfrentam diversas ameaças que impactam suas populações e habitats, colocando em risco sua sobrevivência no ambiente marinho. 1. Sobrepesca e exploração descontrolada.
A pesca excessiva e a exploração não regulamentada representam uma das maiores ameaças para os ciris. A demanda por esses crustáceos como fonte de alimento em muitas regiões levou a práticas de pesca insustentáveis, reduzindo suas populações de forma significativa. 2. Destruição do habitat costeiro. O desenvolvimento costeiro, a urbanização e a degradação dos habitats naturais representam uma ameaça direta para os ciris. A perda de áreas de reprodução, alimentação e abrigo compromete severamente suas populações. 3. Poluição e mudanças ambientais. A poluição proveniente de atividades humanas, incluindo descargas de produtos químicos, plásticos e outros resíduos, afeta diretamente a qualidade da água e a saúde dos ciris. Além disso, as mudanças climáticas, como o aumento da temperatura e acidificação dos oceanos, também representam ameaças significativas para esses animais. 4. Captura acessória e práticas de pesca não seletivas. Os ciris também enfrentam o desafio da captura acessória em algumas práticas de pesca, onde são capturados acidentalmente em redes ou armadilhas destinadas a outras espécies. Isso pode afetar negativamente suas populações, especialmente quando não são liberados de volta ao ambiente. 5. Falta de consciência e regulamentação adequada. A falta de consciência pública sobre a importância da conservação dos ciris, aliada à falta de regulamentações eficazes e aplicação de leis para proteger esses crustáceos, contribui para seu declínio. Essas ameaças representam desafios significativos para a preservação dos ciris e exigem ações urgentes de conservação para proteger esses animais e seus habitats marinhos. Medidas de conservação e proteção das populações de siri. Para proteger as populações de siri e garantir a preservação desses crustáceos, diversas medidas de conservação e estratégias de proteção estão sendo implementadas. 1. Regulamentações de pesca sustentável. Implementação de regulamentações e políticas de pesca sustentável, estabelecendo cotas de captura, períodos de pesca e tamanhos mínimos permitidos para garantir a recuperação e manutenção das populações de ciris. 2. Áreas protegidas e reservas marinhas. Criação de áreas marinhas protegidas e reservas onde a pesca de ciris é restrita ou proibida. Essas áreas atuam como refúgios para a reprodução, alimentação e proteção desses animais. 3. Monitoramento e pesquisa científica. Investimento em estudos científicos e monitoramento das populações de siri para entender melhor suas dinâmicas populacionais, ecologia e comportamento, ajudando a orientar estratégias de conservação mais eficazes. 4. Educação e conscientização pública. Programas de educação ambiental e conscientização pública para destacar a importância dos ciris nos ecossistemas marinhos e a necessidade de conservação. Isso inclui envolver pescadores, comunidades locais e o público em geral para promover práticas de pesca responsável e sustentável. 5. Colaboração internacional e gestão integrada. Promoção da cooperação entre países e entidades internacionais para implementar medidas de conservação transfronteiriças. Além disso, adotar uma abordagem de gestão integrada dos ecossistemas para considerar a interconexão entre diferentes espécies e fatores ambientais. Essas medidas de conservação e proteção das populações de siri são fundamentais para garantir a sobrevivência desses animais e para a saúde dos ecossistemas marinhos onde habitam. Como as pessoas podem ajudar na preservação dos ciris? Existem várias maneiras pelas quais indivíduos podem desempenhar um papel significativo na preservação dos ciris e de seus habitats marinhos. 1. Apoiar a pesca sustentável. Ao comprar produtos marinhos, procure por fontes que pratiquem a pesca sustentável e sejam certificadas por organizações que promovem a pesca responsável. Isso ajuda a incentivar práticas que não prejudicam as populações de ciris. 2. Reduzir o consumo de frutos do mar ameaçados. Evite o consumo de ciris e outros frutos do mar ameaçados, especialmente se não forem provenientes de fontes sustentáveis. Optar por alternativas sustentáveis pode ajudar a reduzir a pressão sobre as populações de ciris. 3. Participar de programas de conservação. Engajar-se em iniciativas de conservação marinha locais ou internacionais, voluntariando-se, apoiando organizações de conservação ou participando de atividades de limpeza de praias e costas para proteger o habitat dos ciris. 4. Educação e conscientização. Aprender e educar outros sobre a importância dos ciris nos ecossistemas marinhos, assim como os desafios que enfrentam,
pode aumentar a conscientização e a compreensão sobre a necessidade de sua preservação. 5. Práticas de conservação no dia a dia. Adotar práticas sustentáveis em casa, reduzindo o uso de plásticos, descartando corretamente resíduos e evitando produtos químicos prejudiciais pode ajudar a proteger os habitats marinhos e, indiretamente, os ciris. A participação ativa das pessoas, seja por meio de escolhas conscientes de consumo, engajamento em ações de conservação ou mudanças de comportamento, desempenha um papel crucial na proteção dos ciris e na preservação dos ecossistemas marinhos. Entendendo e protegendo os ciris. Os ciris, membros fascinantes do reino dos crustáceos, desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos, influenciando a biodiversidade e o equilíbrio desses habitats. Recapitulando nossa jornada por esse mundo fascinante. Ao explorar suas características únicas, aprendemos sobre sua incrível capacidade de regeneração, habilidades de camuflagem e comunicação vibracional. Descobrimos suas contribuições culturais, presença histórica e o valor econômico em muitas comunidades costeiras. Contudo, os ciris enfrentam desafios sérios. As ameaças enfrentadas por esses animais, como a pesca descontrolada, degradação do habitat e os impactos das mudanças ambientais, representam uma ameaça real para suas populações. Compreender a importância dos ciris vai além do aspecto ecológico. Eles são uma parte vital de uma teia interligada de vida marinha, afetando não apenas outras espécies, mas também comunidades humanas que dependem desses recursos. A proteção dos ciris exige ação imediata e coletiva. Implementar práticas de pesca sustentável, apoiar áreas marinhas protegidas, promover a conscientização pública e adotar escolhas de consumo responsáveis são passos fundamentais. Portanto, é hora de refletir sobre o impacto de nossas ações nos ecossistemas marinhos e nos ciris. Cada um de nós pode fazer a diferença, seja ao escolher produtos do mar de maneira consciente, apoiar iniciativas de conservação ou simplesmente disseminar o conhecimento sobre a importância desses animais. Juntos, podemos preservar não apenas os ciris, mas todo o rico e delicado ecossistema marinho, assegurando um futuro sustentável para as gerações vindouras. A conservação dos ciris não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade para proteger a biodiversidade e os recursos marinhos que sustentam a vida em nosso planeta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.